E aí, galera, sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro podcast, o Miloncast, né? O meu nome é Yali Vieira, eu sou o árbitro central dos principais campeonatos que rolam aqui na nossa região, que é na Paraíba. E estou aqui para comentar o que vai rolar por aí no fisiculturismo, na musculação, e é tudo isso aí. E aí, galera, meu nome é Guilherme, sou atleta de fisiculturismo, sou diabético tipo 1 há 30 anos já, também sou árbitro, formado pelo melhor árbitro do Brasil, Yali, e estamos aqui para falar um pouco do fisiculturismo e da musculação na Paraíba, no Nordeste, trazer bastante coisa e novidades para vocês. E aí, galera, meu nome é Lucas, como a galera me conhece, Lucas Violino, mas é da minha outra profissão. Eu sou árbitro também, formado aqui pelo nosso árbitro central, Yali Vieira. A gente está na equipe aqui e nessa missão de trazer para vocês muito conteúdo do Bodybuilding Old School, muito conteúdo e principalmente, né, Yali, trazer a Paraíba aí, e essa região aqui do nosso Nordeste para um mapa nacional, que aqui a gente tem muito talento, né, muita coisa boa. Então, espero da gente muito conteúdo, muito amor pelo esporte, né, muita coisa fundamental aqui para vocês acrescentarem na carreira de vocês. Então, Lucas Violino, Yali Vieira e Guilherme Maior, estamos aqui para fazer o Podcast Miloncast. Miloncast para vocês. Então, Lucão, o podcast, o nome do podcast começou justamente porque, em conversa com o Guilherme, lá na academia, né, na hora do treino ali, e a gente foi conversar sobre periodização, né? Como é que a gente subia carga, como é que, no caso, né? De progressão de carga, na verdade. Então, foi o cara que começou, Milon, o nome do cara, Milon de Controna. Ele tinha um bezerrinho lá, e ele teria que levar esse bezerrinho toda vez para pastar. Então, durante meses, ele levava esse bezerrinho nas costas para pastar. E ele viu que... E o bezerro foi crescendo, né? Ele viu que o bezerro foi crescendo e ele tinha a mesma força de levar ele para lá. O bezerro era pequeno e o bezerro crescendo. E o bezerro crescendo, ele continua. Então, é um cara mitológico, né? Mas foi o primeiro cara que escreveu ali sobre progressão de carga. Então, achei um cara esquecido no meio do mundo, né? No meio da história da musculação. E eu quis botar o nome dele em acessão, que foi esse do podcast Miloncast. Homenagear nosso amigo Milon. A gente fala muito em Arnold, né? Arnold, o pai da musculação, mas é da musculação moderna, né? Moderna. De fato, quem começou o primeiro trabalho ali com peso resistido é o Milon de Controna. Milon de Controna. Controna, sempre é esse nome. Então aí, Miloncast para vocês, galera. Yali, e aí? O podcast, o Milon. Qual foi a ideia? A gente vai falar de quê, principalmente aqui nesse podcast? Então, principalmente a ideia era falar sobre todas as competições que estão por vir, né? Então a gente viu que a necessidade dos atletas era saber o que é que eles erraram lá em cima. Então, por que eu não fui campeão? Por que eu fiquei em terceiro? Por que isso e aquilo vai? Então, eles sempre queriam saber o porquê das coisas, sabe? Então, eu comecei a fazer isso no meu Instagram. Quem segue lá sabe, né? E daí surgiu a necessidade da gente criar um podcast para a gente falar mais a fundo, falar com mais tempo. Porque toda vez que eu mandava pro meu social media lá, que eu vou ter social media, pô. Aí, quando eu mandava pro meu social media lá, ele disse, velho, tá muito longo. O Instagram só cabe 15 minutos, sabe? Só que eu tinha que falar de todo mundo, pô. Eu queria falar de todo mundo, sabe? A gente vê a necessidade de dar o feedback pros atletas, né? Que eu chegava nas competições. Daí, né? Eu chegava nos cantos, os caras, pô, meu, eu fiquei em segundo, tu nem falou de mim, saca? Então já ficou assim. Quando eu chegava em Recife, em Pernambuco, chegava em Natal, e a galera falou, tu falou de todo mundo mesmo de mim? Eu disse, não, velho, não deu pra falar de todo mundo, não dá pra falar de todo mundo. Eu falo dos principais, o que me destacou mais ali. Ou então porque eu fiquei em segundo, né? Porque atleta tem muito isso, ele acha que ele é o melhor do palco, e se não ganhou, alguma coisa tá errada, né? Sim, e muita coisa acontece ali, né? Que ele não vê, né? Ele pensa que ali ele fez o melhor dele, né? Realmente ele pode ter entregado o melhor dele, mas às vezes o cara do lado também entregou o melhor dele e passou um pouquinho dele, mas... Isso é esporte, né? Então foi justamente isso que a gente sentiu necessidade de criar o Miloncast, né? O Miloncast não vai só debater também sobre os campeonatos, vai debater sobre treinamento, vai debater sobre ergogênico, vai debater sobre finalização, né?
a gente tem convidados, a gente quer convidar um atleta old school, um preparador old school, sabe? Então quer dizer que os atletas que vão estar no evento também vão estar aqui. Pode ser que estejam aqui, sim, com certeza. Né? A gente tem que fazer isso, Guilherme, porque nossa região está subindo no ápice. Né? A gente mora em João Pessoa e a gente está vendo que João Pessoa é a cidade do momento. Né? A gente vê toda reportagem, todo do setor televisionado, que João Pessoa é a cidade do momento. Né? Não é só do turismo, sabe? Nossa região aqui tem atletas de altíssima qualidade, sabe? E só vem crescendo, né? Pois é. A gente viu aí no último Arnold de Arraio, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Um atleta de Recife, cita o nome dela? Eduardo Bezerra. Virou pro há pouco tempo e já ganhou da nossa Mister Olímpia da Isa, né? E é aqui de Pernambuco, sabe? Porque a gente começou a conseguir galgar espaços lá no sul, que era só sul que existia. Então, quando veio para aqui para cima, a gente sentiu a necessidade de descer também, sabe? Então, os atletas estão indo. A gente tem nome expressivo, que é Vitor Chaves, um atleta pro muito expressivo, é de Pernambuco, sabe? A gente tem Lucas, que é lá de Caruaru, né? A gente tem aqui de João Pessoa, David Albert. Tem David. Que é um atleta pro, né? Conquistou o pro no Olímpia, lá em Las Vegas. Contou dramato ainda, né? Com relação à Classic, né? Na Classic. Sim, na Classic. No início da Classic. No início da Classic. Então, são nomes referências que a gente pode estar aqui com eles aqui e amanhã eles vão virar pro, né? E ser o ícone do nosso país, né? Com certeza. E a gente tá vendo que o próprio Ramon também, que é do Acre, né? Então, muito atleta para pro lado de cá tá aparecendo que realmente não tinha essa brecha. E também vamos falar sobre poses, né? Que nos campeonatos muitos atletas vêm perguntar pra gente sobre poses, sobre condicionamento, que às vezes também vêm perguntar por que um atleta grande não ganhou de um atleta menor e que não é só tamanho. Ou então porque o cara ganhou várias categorias, né, Yali? A gente já vai adiantar que vai ter coisa polêmica aqui, né? Vai ter coisa polêmica porque são 3 árbitros, né? Muitas vezes a gente já arbitrou junto algumas vezes, né? E assim, a gente se depara em algumas situações em campeonato que os atletas saem indignados, né? Com algumas decisões da arbitragem, que logicamente toda arbitragem ela entra em consenso, mas é o que eu costumo dizer, após a minha vida de árbitro, e não só a vida de atleta ou de amante do esporte, a sua visão ela muda totalmente. Então, eu já convidei, inclusive, atletas a dizer, senta na mesa de arbitragem. Ou então faça o seguinte, peça permissão. Lógico que isso não vai acontecer, mas peça permissão a algum árbitro ou alguma mesa de arbitragem para você ficar atrás da mesa de arbitragem. E você ver qual é a visão da mesa dos árbitros ali. É muito diferente de quem está, inclusive, na plateia, e é muito diferente, muito mais ainda de quem está em casa. E lembrando que uma dica também para os atletas, né? Vocês têm que posar para os árbitros, pessoal. Outra coisa que a gente vai falar, né? Que a gente vê o pessoal posando para o público em vez de posar para a gente. A visão da gente né? realmente é diferente, a visão dos árbitros, né? A gente coloca a luz ali no palco específico para a gente, né? A gente chega antes, vê toda a questão da luz, prepara o palco para a gente poder ver da melhor forma possível o shape de vocês, tá? Pois é, isso que você falou é importantíssimo. Né? Às vezes o cara vai e me manda uma foto, Lucas, da mãe dele que tirou dele lá do fundo da plateia. Aí disse, olha como meu filho tá melhor do que o outro de lado. Sem falar que é a mãe, né? Sim, não, mas não é nem por isso. É uma foto totalmente inadequada, né, para comparação, né? Eu vi ele dali de baixo, né? Eu não vi ele do ângulo, né, que você viu, né? Eu não vi ele do ângulo do que você viu. Minha luz é diferente, Não, às vezes não fala nem do cara, ele não fala nem dele que ele tá melhor do que o cara. Ele diz que o outro tá pior. Não, o cara tá pior do que eu ali, tá, não sei o que, não dá. E outra, quando vem botar foto de backstage, né? Ele tá lá, tirou uma foto de backstage, pega o atleta que ganhou dele, que tá atrás, carbando, né? Todo solto, todo relaxado, só eu aqui e olha o cara lá atrás. Não dá para julgar por ali. Eu vou julgar o que eu vejo no palco e é isso aí que vai acontecer sempre. Os árbitros, eles julgam uma fotografia, que é aquele momento exato que aquele cara posou para você, ou não. Às vezes ele posou pra se no outro dele tá melhor,
Não adianta. Ou se lá atrás, quando ele tava no segundo call-out lá, né? Às vezes ele pode ter sido chamado pra frente depois. Se lá atrás ele tava posando melhor e na frente ele posou pior, ele mostrou aquilo pro árbitro. Então é muito complicado. Quantas situações a gente não já viu? Sim. E a gente chamar um call-out pra frente, às vezes mesmo físico mesmo, muito atleta, né? Ter 10 atletas em palco, bota 5 lá pra trás, bota 5 pra frente, fazem as poses ali. Quando a gente vai escolher do primeiro ao quinto, né? A gente vai lá, entra em consenso, quando a gente já chega um pra Yali e faz Yali. Acho que fulano ali de trás. Vamos dar uma olhadinha naquele número lá de trás. Por quê? Porque aqui lá na frente, às vezes um aqui da frente começou a vacilar nas poses, um lá de trás segurou. Às vezes o cara pensa aqui na mente, o atleta, né? Rapaz, tá tudo perdido, não. Vou segurar aqui, não ser me relaxado aqui. E às vezes o shape piora mesmo, né? Pior, dá uma puxada, dá uma embaçada. Exato. Então tem vai muito cansando, fator. vai cansando. E já tal. aconteceu da gente puxar um quinto lugar, que era para ser sexto, um quinto lugar lá para frente e tirar um do primeiro call-out. Mas o que você está dizendo aqui é em relação que entrou no palco, você está sendo julgado. Então Exato, você tem que estar contraído o tempo inteiro. Toda hora. Toda hora. E tem atleta que não é entende porque isso, você está atrás que você não está sendo visto. Né? Você está sendo visto também. Você está sendo acessado o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Então, outra coisa, um caso que acontece sempre, eu sempre que vou arbitrar, eu passo antes lá no backstage, falo com a galera, dou uma bisuzazinha, como é que tá ali, a situação dos atletas e tal. Já dá uma olhadinha. Já dou uma olhadinha, já começa a julgar dali, né? Ali já vejo que é a bomba que eu vou pegar ali. Então... Eu me lembrei agora, o povo querendo matar em Ali campeonato. Tem isso também. Tem um bocado. Retaliação dos Tem um bocado. O cara não aceita a colocação, quer matar o árbitro. E quer o feedback na hora que tá sendo julgado o dele. O treinador chega atrás de mim, por que tu botou ele lá pra trás? Calma, meu irmão, não terminou não, parceiro. Vamos com calma aí. Mas, concluindo, Guilherme, já chegou várias vezes eu passar lá atrás e dizer assim, velho, aconteceu com uma menina icônica, né, que eu conto essa história em todo lugar. Eu olhei pra ela assim, eu disse, não tem como essa mulher perder pra ninguém. Do jeito que ela tá ali se pintando, ela tava se pintando na hora, não tem como ela perder, não vai perder. Seca, toda... Seca, definida, bonita. No tempo, era uma categoria, eu acho que hoje só deve ter na WBPF, eu acho. Não sei qual é a categoria, que é a Body Fitness. Hoje não tem mais. Não sei se a IFBB ainda tem isso. A Body Fitness. Então, era uma figure, né? Só que mais enxutinha, não como a figura de ombro, né? Mas uma figura mais enxutinha. Mais slim. Então, quando eu vi, eu disse, não tem como ela perder para ninguém, é dela, né? Eu vi as outras figuras que estavam do lado dela assim, a outras Body Shape, na Body Fitness, eu vi que não tinha condição. Então, eu já ia, na minha cabeça, eu já estava ela lá, né? Quando eu subiu uma, subiu outra, eu juro a você que eu marquei na súmula. Eu nunca faço isso. Errei. Aí a próxima é ela, então ela é campeã, já botei ela primeiro aqui, vamos julgar as outras aqui, quem é a segunda e quem é a terceira. Quando ela subiu, velho, nada. Ela não conseguiu mostrar nada. A barriga dilatou de um jeito que parecia que ela tinha tomado uns 5 litros de Coca-Cola, sabe? Barriga bem dilatada. Uma barriga d'água. E eu disse, eu não acredito que eu vou ter que rasurar minha súmula. Não acredito. Sabe? Porque eu não posso julgar o que eu vi lá atrás. Eu tenho que julgar o que eu vi no palco. Então, realmente, ela ficou em último, velho. Ela ficou em último porque ela não conseguiu contrair um segundo. Eu pedi a Deus em oração. Eu olhava no olho dela e dizia assim, por favor, contrai esse abdômen, por favor, que eu quero dar o primeiro lugar para você. E não consegui. Ficou em terceiro lugar por causa disso. Sabe? Então, ela depois foi perguntar alguma coisa? Foi. O marido dela, no tempo, veio, conversou comigo. Eles, mesmo, eu morri de falar para ela fazer isso. Mas é aquilo. A gente, às vezes, vê o cara subir ruim na primeira, aí o cara sobe na segunda entrada melhorzinho, na terceira entrada ele sobe bem melhor, porque ele já perdeu aquele pânico do palco, né? O palco, você é atleta, você subiu no palco, a primeira vez que você subiu, o lábio ficou branquinho, né? A boca seca. Passei mal antes. Sabe? Nervosismo então, grande. É uma coisa que você fica sem chão ali, sabe? No fica começo, todo duro ainda. Todo duro, todo contraído, você não consegue dar o máximo. Por isso que os estreantes, a gente que é árbitro, a gente julga os estreantes, a gente não liga muito pra pose, não liga muito pro desenvolver dele ali no palco. Não é tão rígido, né? Não é tão rígido com essa situação, né? Mas é isso que acontece, sabe? Quando você entra, vai se soltando mais, vai ficando mais relaxado, aí fica melhor, né? Às vezes, a maioria das vezes é isso. Outras vezes é porque você errou mesmo na dieta ali, ou
carbou errado, né? Como aconteceu com você mesmo. Conta o seu caso aí para nós. Tem muitas histórias, né? Mas uma vez, antes do palco, meu treinador disse assim, vamos jogar um... Na verdade, eu tinha visto um concorrente meu, e o cara tava bem cheio, com aquele aspecto de pele explodindo, e eu tava um pouco flat, e eu disse, rapaz, eu preciso encher. Aí eu falei com o meu treinador, ele disse, vamos botar leite condensado para dentro. Aí eu comecei a colocar leite condensado, eu sou diabético, tomo insulina para dentro, com 10 minutos meu shape embaçou todinho. Quando eu olhei, eu digo, eita, já era. Pré-palco, né? Pré-palco, em 10 minutos ali, antes de subir. Desapareceu o abdômen. Tudo porque também eu olhei outro cara, né? Que acontece isso muito com os atletas também. A gente se compara, e aí a gente eita, vamos tentar entrar mais cheio. Eu escuto muito isso. Vamos o cara tentar. querendo sabotar o outro, saca? O cara olha o cara muito bom lá e diz assim, ei, tô comendo aqui, ó, o biscoito, quer um biscoito? Não, aí o bicho, não, quero não, biscoito não. Ele morde o biscoito, aí o bicho vê, o bicho vai subir comigo, ele tá comendo biscoito, eu vou comer biscoito também. Então, só que ele vai lá e cospe o biscoito. E cospe o biscoito e o outro se lasca. E tu engoliu o biscoito. O outro se ferrou tudo. Entendeu? Então os caras sabotam aí. Tem que seguir o planejamento do treinador, principalmente, entendeu? Cada um faz uma estratégia diferente, pessoal. Então, siga a sua estratégia, siga o seu treinador, porque cada um é diferente, cada um fez diferente. No dia da competição, eu acho até engraçado, porque tem gente lá atrás que tá bebendo água, tem outros que não estão bebendo água, entendeu? Então, de água ainda, né? Cada um é diferente, cada preparação é diferente. Se você for num backstage de um campeonato, você vê gente comendo bolo de chocolate, como você vê gente que não tá comendo nada. Comendo biscoito de arroz. Né? Como tem gente que tá tomando vinho com leite condensado. É estratégia, né? É cada um com sua estratégia. Exatamente. Tem um que tá passando muita fome ali, tem outro que já tá... O ruim do amador, que como o Yali falou, você tem esse medo, você tem essa dúvida. Às vezes você olha outro cara, aí você diz, vou tentar encher mais, e aí termina errando, né? Eu conheço atleta profissional, né? Acontece com o pro, né? Então, acontece. Mas eu conheço atleta profissional que, pela experiência dele, sabe? Ele já teve vários treinadores, né, na vida. Então, pela experiência dele, ele sabe que o que o treinador está fazendo com ele está fazendo errado. Ele sabe que está errado. Sabe? Ele sabe que vai dar errado com ele. Mas mesmo assim, ele segue. Você pode ver, todo profissional, todo atleta profissional, ele vai seguir o que o cara tá mandando, mesmo ele sabendo que vai dar errado. Que é para depois o treinador saber, né? Porque tá... Sim, sabe? Então ele faz, mesmo sabendo que tá errado. Eu já conversei com um cara, ele disse assim, ó, eu não tô dando o meu melhor para mim, meu treinador tá fazendo dessa forma, nunca deu certo dessa forma, comentei com ele, mas ele disse que era para me confiar nele, e eu vou confiar nele e vou embora, vou fazer do jeito que ele tá mandando. Se eu perder, perdemos juntos, e eu procuro outro treinador. Se eu ganhar, né, eu continuo com ele, vai dar certo. E às vezes o treinador precisa lhe conhecer, né? Profissional. Muito profissional. O treinador às vezes precisa lhe conhecer, né? Embora você se conheça, mas ele também precisa lhe conhecer. E aí, numa próxima, ele já não vai usar essa estratégia aí, né? Mas seguindo aqui o fluxo, para me dar uma furada logo na galera logo, pra causar logo a polêmica. Vai, né? Acabou, velho, treinador do fisiculturismo na Paraíba. Quem? Acabou. Fui para um campeonato agora, tinha atletas de... O corte vai ficar a partir daqui, viu? Isso aqui vai virar um corte agora. Teve atletas que subiram, todos amadores, né? Claro. E Ali Vieira avisa que acabou o treinador do fisiculturismo da Paraíba. Não tem não, velho. Não tem mais não. Acabou. Os caras tudo no telinha. Sabe? Os caras não faz o cara fazer uma remada curvada ou uma remada cavalinho solta, sabe? É tudo na maquininha, tudo menininha, saca? Aí chega lá em cima com um chefé horroroso, sabe? E ainda bota assim, eu sou o meu próprio treinador. Fulano de tal treina na academia tal e ele é o próprio treinador dele. Um cara, não precisa você botar não, que dá pra gente saber que você é seu próprio treinador. Lixo. Fora outros, né, que chega pra mim e diz assim, bota aí, eu sou atleta natural. Isso dá pra perceber, meu irmão, que tu é atleta natural. Natural de, não fosse. Natural de onde? Tá? Não precisa estar dizendo não. Normalmente, todos os atletas que estão subindo aqui são naturais, porque se ele não fosse, era doping, né? Então eu não posso dizer que eles estão tomando nada. Exatamente. Né? Eu não posso então tem que estabelecer um antidoping aí. Não tem como. Então todos são naturais, né? Todos. Gente, a gente como árbitro, a gente sabe quem fez dieta. A gente sabe quem não fez. Quem fez dieta 2 semanas. Não tem como enganar. Chegou no palco, botou um do lado do outro ali, a gente vai saber. Não é não, Yali? E mais pro extremo. Tem umas peças que a gente vê subir em palco, que a gente fica imaginando o que é que deu na cabeça dessa galera subir, entendeu? Sim.
Mas por quê? Não é porque não é exclusivando que o palco não é para todos. Não. O palco, eu acho que inclusive o palco é para todos que amam o esporte e que vão levar a sério ali Mas que o tem que processo treinar, do atleta. pelo menos. Tem- Não, justo. Só que Não é só o que a se gente vê, matricular, não. o que a gente vê, muitas vezes a gente viu em palco, mulheres e homens subindo ali numa categoria totalmente diferente do que seria a sua categoria, e uma galera que nunca fez dieta na vida. Já, tipo, parece aqueles memes que a gente vê em rede social que aparece um monte de atleta muito Indiano, bom indiano, né? geralmente na Índia, né? E o gordinho do lado. Eu entendo o que vocês estão entender falando, a cabeça dessa galera. mas às vezes eu tenho um pensamento um pouco diferente. Que seria? Por exemplo, teve um campeonato recente em que entrou um atleta maguinha, a gente via que ela não tinha tônus muscular ainda, talvez começou a treinar agora e tal, mas ela vinha de uma depressão muito grande. E o Mas o campeonato é de depressão ou é de fisiculturismo? Não, tudo bem, é de fisiculturismo. Mas ela achou no esporte uma maneira de sair da depressão. Ela fez uma dieta, uma preparação. E ali naquele dia, eu percebi pelo vídeo que eu estava assistindo que ela estava feliz com o shape que ela tinha botado, Sim, que era o ó, melhor ó. shape dela. Massa. Claro que ela não ganhou, ficou em último lugar, não estava com esse shape. Mas a gente sabe que o esporte muda a vida das pessoas também. Você tá Como falando tem muito- aqueles só que eu acho que gordinhos você tá falando também. de exceções. São exceções. Claro, E o que eu tô são falando exceções. Eu tô são entendendo justamente que você os tá falando, caricatos. os caricatos. Que a gente vê que a bicho, fulano tá gordo. O cara subiu gordo. Tá em off. E você vê que o cara não tem nenhum problema, você vê que o cara não, poxa, não tem uma história especial que veio de uma depressão. Pô, isso é muito nobre. A gente via Inclusive. naquele campeonato que a gente arbitrou, o cara tinha emagrecido 60 quilos, né? Aí ele tinha umas pelancas Tinha as pés. Pô, isso é nobre, velho. Isso é Mas nobre. ali pra ele... Era nobre. É, a superação, Mas, o esporte muda mas a vida. quando eu dei o segundo lugar pra ele, não sei se ele ficou, sei lá. não me aí lembro. Tinha dois caras, ele ficou. Quando eu dei o último lugar pra ele, ele não ficou chutando palco, não, irmão. Não. Ele tava ali curtindo... Ele curtiu o momento. o trabalho ali, Ele sabe o significado do que era ele estar ali. Pois é isso que eu tô E não falando. que ele era competitivo Eu com tô os caras. é isso que o Lucas tá dizendo. Sabe? O cara sobe no palco, shape zero, aí você dá o quarto lugar pro cara, o último lugar pro cara, ele fica. Sem entender o que aconteceu, assim, velho, pelo amor de Deus. Eu vou mais Você não longe. tirou foto, não. Os caras montadíssimos. Eu já arbitrei. Você já arbitrou também. E se a galera souber quem é, o problema é da galera. Mas, bicho, o O cara, cara que não conseguia nem levantar o braço, né? não consegue. Montadíssimo. Você vê que a anatomia natural de bíceps, nada. Horrível. Uma polêmica Cara, aqui agora sobre, o cara bem seco. O cara queria pegar primeiro lugar, pô. sobre essa questão de montado. E Ali sabe que eu sou altamente contra, eu fico irado Tu é contra montar. nos campeonatos por Tá. conta disso. Mas aí a gente vai arbitrar um campeonato que o cara montado, o segundo lugar ainda faltava 10 anos pra chegar perto dele montado. Tu lembra, Yali? A gente fica irado, mas vai ter que dar E por a 10 gente, anos. Yali, né? a gente vai ter que dar pra esse cara. É. Eu não acredito, não, Yali. Yali. Infelizmente, pô, Infelizmente, a gente vai ter que dar pro cara, porque só tinha cara ruim e o cara era bom. Mas Eu não sou totalmente contra o montado, não. Até porque se a gente for no fisiculturismo mais alto nível, todos ali tem montado. Todo mundo A questão é o correndo. seguinte, é saber Mas fazer. quando fica evidente, né? Umas pontas, isso que eu citei desse fica parecendo um do Freeza. desse As atleta pontas pra específico, cá. é que tira totalmente a anatomia natural do corpo humano, entendeu? Aquilo ali que você tá vendo a galera toda fibrada, puxa, ali é natural, é a curva do corpo, cada um com seu genético, cada um com seu bíceps, com seu tríceps. Quando por fica aí vai. bonito e se vê, dá Aquilo é Passa. natural. Aquilo é natural. Passa. Tirou a gordura, tirou a água, tá aquilo ali. Que o cara hipertrofiou. Mas agora quando o cara coloca, enfim, as várias substâncias que se tem pra se colocar, pra se montar, e quando passa da mão e quer subir em palco, estando igual a outra galera, bicho, aí eu acho ruim, entendeu? Eu não acho contra montar, até porque todo mundo monta. E, poxa, se você chegar pra mim aqui agora, se você tirar a sua camisa, pô, tô fibrado, quero subir, olha aqui meu ombro. Se o ombro estiver redondinho, aparecendo tudo certinho, tu perguntar pra mim, tu sabia que eu montei meu ombro aqui? Eu vou dizer, não. Sim. Provavelmente eu não iria perceber, E não. hoje Tá tem- tão bonito. E hoje tem Eu não sou contra isso, tem não. técnicas, Entendeu? velho, de sensacionais. Hoje tem técnicas sensacionais. Entendeu? Não O dá que pra você vai lidar com a perceber, velhice, com isso aí montado, como você vai tirar. não. Não é como antigamente. É com você. né? Que o cara metia um ADE que ficava É, horroroso. Mas agora subir antes. Ei, mas eu vou dizer uma coisa, antigamente também tinha muito cara que sabia montar. O próprio Flex Sim. Wheeler subia no palco, É um dos exemplos. o shape impressionante e depois de velho a gente viu. Para mim é um exemplo master ali, flex. Sabia montar bem direitinho. Muito, bíceps e tríceps, muito ali. Muito, e era gigante. E Até gigante nas e bonito. panturrilhas ele botou. Mas eu arbitrei recentemente não, foi ano passado. Um cara que eu ficava com medo quando ele contraía a coxa, que ele tava com abscesso na coxa de aplicação, saca?
Quando ele montava aqui, ó. Eu me lembro desse cara. Abdominal e coxa, que ele dava a pancada assim no chão. Eu disse, pronto, vai estourar na minha cara. A espinha vai vir na minha cara. Esse líquido amarelo aí, estranho, vai vir na minha cara, velho. Sabe? Aí tem isso também. Tem a aplicação errada, o cara ainda sobe, tá ligado? Pronto, falando agora sobre pontuação disso daí. Existem algumas regras, federações que têm regras diferentes com relação a determinadas deformidades, né? Hoje em dia a gente não pode. Hoje em dia, como está tudo muito. Acho que se fosse 20 anos atrás. Muito Vamos Nutella. lá, se fosse 20 anos atrás, você visse um atleta com ginecomastia, Era você, como árbitro, você podia dizer, é ginecomastia. Ele perdia uma classificação, velho. Era era despontuado. Mas primeiro, a questão é, você podia dizer. Hoje em dia você não pode nem dizer. Porque se você disser, o cara disser, eu não tenho ginecomastia, você tem, que eu tô vendo. Aí ele vai dizer Ele prova. vai dizer, eu não tenho, prove. Como é que você vai provar? Só abrindo. Como é que vai provar? Essa, de fato, é a única prova concreta de provar. Você vai ter que fazer um exame e ele tem que concordar em fazer um exame. Tu tá entendendo? Então você não pode agora falar. Então agora o que, é que a gente pode falar? É tipo a questão de comunidade e favela. Não pode mais falar que é favela, é comunidade. Termos, questão de termos, termologia. Então, às vezes, eticamente, a gente tem que falar que são deformidades, né? Ou palavras semelhantes. Então, fulano perdeu uma colocação porque apresentou uma deformidade no peitoral esquerdo. Enfim. Ou apresentou uma deformidade no físico. Ou apresentou uma deformidade antinatural ali no seu tríceps, por exemplo, o tríceps com abscesso. Tá entendendo? Você não pode mais falar o que é, bicho. Agora uma parada que todo mundo conhece, mas você não pode mais citar o que é por conta do mimimi que se tornou hoje em cima da transparência da arbitragem. Ô, Yala, agora uma pergunta aqui para você, como árbitro central aí. Sobre condicionamento dos atletas. Quando o cara entra condicionado, brilha nos seus olhos, ele surpreende você? Pergunta profunda. Ou não? Porque a gente vê que os atletas estão querendo entrar cheio, e às vezes vem um cara ali mais condicionado e leva, e a gente vê que os atletas ficam putos com isso, né? Pois é. Depende muito da categoria, né? Então, tem categoria que puxa mais para o condicionamento, outra categoria puxa o condicionamento, mas nem tanto. Mas o condicionamento vale também pontuação, né? Ali. Então, vamos falar da Classic. Então, muitas vezes acontece essa briga aí na Classic. O cara chega mais volumoso, mais sem corte, aí perde para um cara mais slim e mais cortado, mais definido, sabe? Eu vou prezar para o cara mais slim, mais definido. Porque parece que quando o cara entra definido no palco, parece que ele dobra de tamanho, né? Fica mais bonito, né? E a galera não entende isso. É o que a categoria pede também, né, velho? Então, quando eu preparei agora recentemente um atleta, tá exposto. Eu não arbitro nas categorias que ele tá. Então, a gente foi pro Arnold Classic, né? Vamos falar de campeonato. Nosso amigo Handerson Corrêa. Handerson Corrêa. Então, um abraço para Handerson aí, ó. Handerson Corrêa competiu há um ano atrás, lá no Rio de Janeiro. E foi o que eu falei para ele: você vai para o Rio de Janeiro, você vai chegar lá, você vai ver que você é um menino. Você está muito atrás. Por mais que você se ache o maior cara do mundo aqui, que você é o melhor, que ele ganhou tudo, né? Ele saiu ganhando tudo. E aí, assim, você vai chegar lá, você vai ver que você é um menino. Você não está nem perto dos caras. Mas eu quero que você vá. Questão de quê? De volume? Definição, de tudo, pai. Os caras são... os caras são muito mais evoluídos do que a gente que está do Nordeste. A gente está tendo um olhinho agora para lá e está começando a chegar a galera. Está começando a chegar. Lá é mais, né? mais para trás. Porque é aquilo, velho. A gente compete, né? Vamos botar. A gente compete. Ganhei do cara. Tu vai se inspirar em quem na próxima? No vencedor. Aí tu vai se inspirar no vencedor. Aí se o vencedor for sempre o menor, né? Tu vai ficar menor, pô. Pra que tu vai ficar grandão e cortado? Se tu vai subir. Né? Não precisa. Então vai sempre ficar o menor. Só que lá não. Lá é outra vibe. Os caras subiram tudo grande. E ganhou o mais definido grande. Aí os caras vão se inspirar nesse e vão sempre manter aquilo ali. Não porque a gente tá sem olhar para isso. É porque a gente tem pouco atleta. Véio. A gente tá crescendo agora, velho. Sabe? Aqui, ó, a média de campeonato, né? A gente bateu o recorde até com
com outras federações mais famosas do que a nossa, a Nordeste Legend. A Nordeste Legend bateu 120 atletas, 140 atletas em João Pessoa. Eu competi no Batendo Legend. recorde. Minha categoria tinha 60 atletas. Batendo recorde. No vídeo não tava brotando tanto atleta. Tá? Pra subir no Quando o palco. cara vai ali no Sul, Normal. 120 atletas é uma categoria, velho. É só uma categoria, né? Sabe? E mulheres também, né? A gente tem poucas. Pouquíssimas. Eu joguei esse último campeonato agora, de Felipe Iglesias, né, na CBCM. Só tinha um atleta mulher, pô. Uma biquíni. Um atleta mulher. Tá vendo? Não sei por que acontece isso, sabe? Porque a gente é pequeno, né? A gente não tem visão disso aí. Se aparece uma, as outras que viram, não é meu shape, não. Sabe? Não se empolga nisso aí, velho. Não se empolga. Tá vendo? A gente tem quem tá galgando uma categoria muito forte, que é a Figure. Eu adoro essa categoria Figure. É a Nara. Nara Torres, né? Explica aí pra galera, Yali. A categoria Figure é o quê? A categoria Figure é como você pegasse no Windows lá e colocasse um Y. Então, é aquela menina que tem um ombro largo, né? Ela desce num V, Fazendo V-taper. fazendo V-tape, mas as pernas mais fininhas, bem mais definidas. Definição. Encaixadinho e definido. Definição. Perna definição. E aqui é largura. Então, muito ombro, né? Pouco braço. Abdominal é obrigatório no fisiculturismo você ter. Tem que estar Obrigatório. trincado. Em todas as categorias. Todas as categorias é obrigatório você ter abdômen trincado. Né? A cintura bem fininha e o físico inferior fininho, mas definido. Musculoso, né? Fino musculoso. E é aí que chega a coisa. Ela subiu uma vez sem ninguém. Ela subiu 2 vezes sem ninguém. Ela subiu 3 vezes sem ninguém. Na 4ª vez já apareceu outra. Aí subiu com outra, subiu com outra. Hoje a galera tá subindo com 2, 3 meninas. Aqui na Paraíba. Porque tem que ter uma referência. Porque tem que ter uma referência, velho. Se tu não vê uma referência, tu não vai subir. Sabe? Se tu tá na plateia querendo subir em alguma categoria, tu não acha a categoria. E todos que estão E ninguém assistindo... quer subir só. Todos que Quem estão sou a assistindo... primeira a subir sozinho tem que ter Ninguém quer corajoso. subir só. É. Eu me lembro de um campeonato que a gente vai arbitrar que o cara tava só na categoria. Aí tinha outra categoria, depois da dele. Era tipo assim, eu acho que ele era 60, não, era 50 a mais. Aí tinha uma categoria que era 40 a mais. Ele ia subir só na 50 a mais. Ele disse, não, eu quero ir com outro cara. Ele perdeu do cara, ficou em segundo lugar, não foi ali. Mas ele não queria subir só. Ele queria, não, eu quero... Preferiu subir com Eu quero competir com alguém. Ninguém quer subir só, né? Quer ser pelo menos Então, tendo avaliado. essa referência, sabe? E o fisiculturismo, ele é bem eclético, velho. Ele é para todo mundo. O fisiculturismo é para todo mundo, né? Se tinha categorias nas antigas idades, né? Bodybuilder. Bodybuilder. Aí criaram a Classic, que era um bodybuilder menorzinho, mais definido. Um cara que não conseguia chegar num volume muscular muito alto, mas que era forte ali e definido. Que Classic. diga-se de passagem, tem o quê? 5 anos, 6 anos essa categoria, né? Recentemente, velho. Bem recente. Aí, Mensizik era o cara que não tinha perna. Aí ele subia porque ele era forte em cima e não tinha perna. Um shape praiano, como dizia no Né? início da categoria. Né? Aí tinha biquíni. Surfista. Aí tinha biquíni. Mulher, né? Biquíni. Magrinha, fininha, slim, tal. Corpo de Mas praia. brasileira. Cadê? As brasileiras zona, tal. A Pernão, Wellness. bundão. Quem é? O Wellness. E foi criado aqui, né? Foi criado aqui. Foi criado aqui. Né? O Wellness. Aí, Campeã, Hoje- campeã 8 vezes o Elas. Quem era a embaixadora o Elas daqui quando foi criada? Que foi esposa de treinador Kaká durante muito tempo. Aline Baixinha. sei não. Ó, É meu tempo, essa vai pra quem estiver assistindo aí. Quem tiver menos de 6, 7 anos de bodybuilder não vai saber. Aqui é quem Angela não. Bosta. Eu sou do tempo de Angela Bosta. Não, Angela Borges não, mas quando foi criada a categoria Well, antes da categoria Wellness se tornar internacional, que era só aqui, que só tinha os campeonatos daqui. Tu lembra dela, tu sabe quem é, pô. Que é ex-esposa de treinador Kaká. Aline, uma baixinha, morena. Eu sei quem é, mas também não tô lembrado O do nome dela, não. bem conhecido, referência total na Wellness aqui. Baixinha, grandona, glúteo, quadríceps. Ela tá até hoje, que ela tá nos Estados Unidos também. Não sei. Deixa eu... Mas aí apareceu ela, né? Apareceu o Wellness. Aí pegaram os caras que não conseguiam definir. Nem conseguiam ser grande
E não conseguia ser nada, os caras não conseguiam ser nada, mas eu quero competir. Que categoria é essa? Body shape. Meteram a body shape no meio da história aí. Né? Os caras não Os body conseguem. shape posa Não, igual o Men's Physique, né? Nos campeonatos, toda vez. Ainda tem isso, os pestes, não sabem nem posar. Aí. Aí os caras nem são definidos, nem são fortes, são aquele meio termo ali, são aquele físicozinho. Que já cheguei a brigar com um atleta que disse: como é que eu perdi, velho? Eu tinha o melhor físico, por isso, velho. Não, como assim? Por isso. Você tem o melhor físico. Você é outra categoria. Você é outra categoria. Aline Barreto, voltando aqui para o Elas. Barreto. Não, Aline Barreto, pô. Barreto. É isso mesmo. Né? É porque eu sou do tempo de Angela Borges, eu julguei a Angela Borges, eu julguei a Angela Borges. Com todo respeito a Angela Borges, mas a Angela Borges não era ninguém na época da Aline Barreto, não. A Aline Barreto é uns primórdios, pô. Lógico, depois que a categoria virou polida, né? Sim, depois que a Ali jogou ela virou alguém. Né? Claro, Ela cresceu depois passou na minha disso. mão aqui. Sabe? Então aqui no Nordeste, que principalmente aqui na Paraíba, infelizmente, a categoria se julga, se molda de acordo com o que está o palco. Sabe? A gente julga o que tá no dia, né, Ali? A gente julga que apareceu pra gente para julgar, né? Aí você me pergunta, como é que o cara ganha? Viu, Lucas? Como é que o cara ganha? Lembre mais. Campeão, Lembro. Como é que o cara ganha aqui? Bodybuilding, overall. Minha discussão com o Yala nos campeonatos. Yala, Irmão, como é que pode? Esse cara aqui foi campeão bodybuilder E Men's Physique. e foi campeão Men's Physique. Não tem como. Depende do contexto. Tem até tem. Né? Tem, velho. O problema, Tem o contexto de cada campeonato. o problema é que os outros Men's eram tão ruins que o cara ganhou. Exato. Saca? Como é? Todo mundo muito aquém do que é pra ser, né? É. Não tem ninguém chegando naquela linha. O que eu ensino vou dar uma aulinha de arbitragem. O que eu ensino na arbitragem é o seguinte: tem uma régua, certo? O meio da régua é a categoria. Categoria é o meio da régua. Quem tiver mais perto do meio, vence. Quem tiver mais perto. Mesmo se ele passou da régua. Então o cara passou da régua, mas ele passou pouquinho. E o cara tá aqui no começo da régua, já era ele. Esse aqui vai ganhar. Tá? Mas ele não é categoria. Mas ele tá lá em cima, velho. Eu tenho que julgar o cara. O cara... Tem que comparar ele com os ele outros. veio, passou da categoria, mas ele tá dentro. Ele não tá em cima do palco pra ser julgado naquela categoria. Aí no campeonato o cara participa, o cara ganha da Men's, da Classic e da Bodybuilding. Tem muitos aqui, muitos, velho. Tem muitos aqui. Tem muito. Tem muito, porque justamente falta quantidade de atletas. Né? Falta atleta, encaixe dos atletas nos lugares. Mas acho que é um celeiro que está em criação. E Tá isso aí, crescendo, tá isso crescendo. aí vai acontecer, ainda vai acontecer muito. Vai ser muito alvo de questionamento. Mas a galera tem que entender que é isso. Que às vezes, numa categoria ou outra, ninguém chegou no limiar de primeiro lugar. É porque o cara só vê a foto dos campeões, entendeu? Como é que o cara ganhou aqui bodybuilder e ganhou, sabe? Men's Physique. Velho, ele posou como bodybuilder aqui. A silhueta do bodybuilder. Ele ganhou. Era ele, é o melhor. Aí ele ganhou na Men's. Veja a silhueta dele na Men's. Ele conseguiu transformar a silhueta dele na Men's. Ele conseguiu fazer galera, e também aproveitando, ó, a gente vai estar nos campeonatos, a gente vai estar dando esses feedbacks nos campeonatos. Pós-campeonato, a gente vai estar falando dos atletas, dos campeões. Então, tudo isso o Miloncast vai trazer para vocês. Todo o cenário do fisiculturismo na Paraíba, no Nordeste, que a gente está vendo que está crescendo. Estamos sentindo a necessidade. A gente vem para os campeonatos, participa dos campeonatos e os atletas sempre perguntam de feedbacks e às vezes lota a caixa do WhatsApp de Ali, ela não consegue dar esses feedbacks pelo WhatsApp, então a gente vai estar... Os cabos vêm atrás da gente, pô, depois. Pois é. Eu tô querendo feedback E com o árbitro central e vem reclamar com a gente. E com os reclama outros com a árbitros. diretoria também. A diretoria, meu irmão, esse atleta aqui e tal, você não deu feedback, você tem a calma, meu irmão. Então, galera, no Miloncast a gente vai estar dando seu Eu vou dar uma dica a vocês. Eu tenho o endereço da casa de Alan. Se vocês quiserem só ir no meu privado, que eu passo o endereço da Vou casa colocar dele. na descrição Só aqui. bater lá, viu? Ei, Então, os dois campeonatos atrás, Guilherme, eu tive que sair com segurança, meu irmão, de dentro do campeonato, segurança. Então a gente vai estar fazendo isso para vocês, galera. A gente vai estar mostrando todos os campeonatos que vai estar aparecendo. Vamos estar dando esses feedbacks para vocês. Vamos estar falando de cada categoria, das categorias masculinas, femininas, porque um ganhou, porque o outro não ganhou. A gente está sentindo a necessidade disso para que cada vez mais o nosso esporte venha a crescer na Paraíba e para o Brasil, para o mundo, como a gente está vendo aí. Inclusive, quero dizer a todos aqui que a gente vai estar agora no próximo Escafex, que é em Campina Grande, agora dia 1, 2 e 3 de maio, né?
2025. Esse Cafex, uma feira sensacional, né? A Ângela Borges vai estar lá. A própria. Entre outros caras que vão estar lá, né? Tem um treinador de isca, que a gente está conversando agora. O treinador Adam Abbas. Adam Abbas. Abas vai estar lá. Vai estar lá, Abbas, né? Então, a gente vai estar lá. O Miloncast vai estar lá também. A gente vai estar... Então, siga logo a gente aí no Instagram. No Instagram, Nas nas redes YouTube, sociais. que é onde fica as versões integrais aí das lives, de tudo. E a gente vai estar trazendo convidado. Eu vou soltar logo uma bomba aqui, Alan, que tu se vira aí depois. A gente vai estar trazendo convidado nacional aqui. Eu só não disse quando é, mas Deus não tem. Nacional. Agora é nacional. Nacional. Não é nacional que você ouviu num livro, não. É nacional que de 1 milhão de seguidores pra lá, que todo mundo conhece. De marca aí, de negócio... Bombástico. Contrato milionário aí, viu? Bombástico. Se Deus Logo quiser. avisando. Então, Guilherme, aqui eu digo que é assim, ó. Nosso podcast é o seguinte. Aqui é palco e verdade. A gente não tá aqui para mentir para ninguém, nem passar a mão na cabeça de ninguém. Aproveitando, já que a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, mentir pra ninguém. E o pessoal posando, Yali? Como é que tá a pose da galera? Nos campeonatos. Bicho, velho. Aprenda o pose, cara. Não faça isso não. Pessoal, treine Facilita o pose, trabalho da gente. porque a gente vai arbitrar vocês lá em cima do palco. Vocês têm que estar mostrando o melhor de vocês. Tem que treinar pose. A gente pega os caras lá que fica posando igual as galinhas, uns galetos. Entendeu? Então, como é que a gente vai ver a dorsal de vocês? Pode ser a melhor do mundo, mas se não mostrou, mostrar, o cara que não tem tá do como. lado menor do que vocês, Foto do Instagram não vale em palco. mostrando, vai estar ganhando de vocês. Prévia de Precisa saber Instagram posar. não vale em palco. Prévia de Instagram. De preparação, de não sei de quê. Não vale vale em título, palco, não vale de nada. Não é título, não. Mas eu vi que isso aí é um mal nacional, viu? Agora, recentemente, eu tive no Arnold Classic, né? No Arnold Sports, e vi que, velho, vexame. Muita gente passou sufoco ali. Sem saber posar. Não sabia posar, não sabia encaixar pose, não sabia nada, não tinha tônus para encaixar, ficava vibrando o tempo todo, sabe? Então, Não consegue contrair o não local. consegue relaxar, entendeu? Beleza, que o Arnold Classic já deixou de ser Arnold Classic faz muitos anos, né? Outro corte aí. Agora tá banalizado. Porque antes que você ia para o Arnold Classic, você tinha uma seletiva para ir para o Arnold Classic. Você só podia subir lá se você realmente merecesse subir lá. Mas hoje não, Guilherme. Hoje tu precisa só... Pagou, Não, tu precisa pagar um campeonato nacional, regional, né? Ganhar. Eu queria citar, não, mas não vou não, agora não. Deixa pra gente pagar a indenização depois. Deixa eu fazer o caixa primeiro, pô. Sabe? A gente precisa pagar um campeonato X para poder ter vaga. Então, tu pode ser o último do campeonato, ou tu não pode nem subir. Tu não precisa nem subir, velho, no campeonato. Tu precisa só nem subir. se inscreveu já. Só se inscreveu, tá com teu nome lá? Pronto. Ah, tu fez aonde? Ah, eu competi lá em João Pessoa, no campeonato de João Pessoa. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, beleza. Então, tu pode subir no ar. Saca? Antigamente não era não, velho. Antigamente você tem que ganhar. Tem Então, que ficar entre o primeiro, o segundo ou terceiro lugar. E quem te indicava pro Arnold era o presidente da federação. Então, o presidente da federação dizia assim, ó, beleza, tu vai. Então, antigamente que era IFPB, né? É porque você tem que ganhar o estadual para depois ir pro Era nacional, o brasileiro, ganhar sul-americano, Saca? para depois virar pro. O negócio era... mais Como 500, é, mais inclusive, embaixo. nos jogos escolares, até das escolas de futebol dos Pirra é assim. Sabe? Jogos escolares. Você só Não é joga só se o inscrever, Paraibano não. depois de jogar o interno. Aí acontece isso. Você Porque hoje paga- é mais business, né? Você paga Vira caríssimo, negócio. né? Você paga caríssimo para assistir um campeonato desse. Você viaja para assistir um campeonato desse, paga caríssimo para ficar assistindo lá da ladeira de Olinda ali, olhando lá embaixo, sabe? Para o cara fazer aquilo ali. Não marcar pose, não fazer nada, entendeu? Então isso aí é um mal nacional. O tal da pose é um mal nacional. Por isso que a gente vê essa galera, né, mais em destaque aí no meio, no nosso meio aí, falando justamente de pose o tempo inteiro, pose o tempo inteiro, porque tem que ter, velho. E quando o cara sabe pousar, que chega no palco e pousa, o olho da gente, a gente é humano, o olho da gente na mesma hora olha pro cara. Então, Lindo, né não? Lindo. E quando o cara vai fazer a sua coreografia, que o cara usa o palco inteiro, que o cara faz as coreografias bonitas, encaixadas, fazendo uma transição bonita. tem um Sabe? sentido, né, na coreografia. O tempo passa e a gente fica aqui, ó, só olhando o cara, a apresentação do cara, tá vendo? Que hoje, sua apresentação individual, por favor.
Aí o cara vai fazer a apresentação. Nem música o cara traz. Coloca traz qualquer música aí, DJ, né? Aí o cara fica num ponto só vira o tronco. Ele faz a mesma coisa que ele apresentou lá atrás, ali, um pouquinho antes. Não, melhor não apresentar, velho. Diz que não quer e pronto. E sai. Mas Muito o podcast sacrifício para pouco. vai ser só verdades, Lucas? Não, vamos contar um pouquinho de mentira também. Às vezes é bom, né? Equilibrar as coisas aqui. Não, mentirazinha, porque né? acaba vocês só batendo na cara do povo. Vamos também amaciar a carne, entendeu? Dizer, muito atleta bom aí e tal. Mas não é mentira, não. É porque a gente tem que falar Não, coisas mas boas. eu falei a verdade aqui. Fala as coisas boas também. Eu falei a verdade aqui agora há pouco. Tu até brincou dizendo que ia virar corte aí, tá? Sobre os treinadores da Paraíba. Mas eu tô falando dos treinadores em geral, tá? E tem muitos destaques na Paraíba, né? Tem um cara que está se destacando, inclusive eu falei muito bem dele aqui no meu Instagram, que é o Galberto, sabe? Então é um cara atleta, né? Viu a necessidade de treinar outros atletas. E tá lá Sim, treinando. Galberto. Tá? Então, Galberto, eu toquei no casamento de Galberto. Pra galera que não me conhece, Lucas Violino. Eu fiz o casamento de Galberto e Sheila. show, pronto, cheirinha. Na praia. Então, Não convidem Lucas para tocar no casamento Toquei de vocês, no seu casamento também, quem tocou fui eu. 90% dos casamentos que ele, Você tá casado ainda agora porque que ele eu toquei no seu toca casamento. dá divórcio. Só o meu e mais uns 3 que não teve divórcio. Quebrou um jarro no meu casamento, eu tive que pagar 5 mil conto de prejuízo a mais. Lá do La Fiesta, Jardim. A gente já tava já brincando já e eu esbarrei um jarro lá do La Fiesta e quebrou. brincando nada, foi abrir a mesa de doce, você que saiu correndo. Foi. Por isso tá aí, pesando Doce, 127 quilos. Eu sei. Uns 150, 1,50m. 127 quilos, 1,64m. Mas eu vou descer agora. Voltei. Tava sem treinar, né? Voltei. Então, mas aí temos o Galberto, né? Eu vou esquecer de um bocado aqui. Mas eu tô lembrando dele que foi um cara que botou aí vários atletas para competir ali no campeonato e os atletas muito bem, sabe? Óbvio, tinha 2 atletas ali que altamente estreantes, que precisam um pouco mais de palco para poder se desenvolver mais. Maturidade. Mas tinha atleta excelente. Mas com aquele problema que a gente falou aqui agora. Pousava, não conseguia acessar o shape dele, então não tinha como botar ele numa colocação melhor. Se ele tivesse uma pose melhor, teria encaixado melhor. Só que eu não posso julgar o que eu acho que poderia ser se ele fizesse. Só o que tava lá. Eu não posso achar nada, eu tenho que ver. Tem que julgar o que tá ali no palco na hora. Então, galera, o Milancast vai estar trazendo isso tudo para vocês. E Ali vai estar nesse Mais campeonato, uma vez, Scarfex. no Scafex, esse final de semana. E no Depois dia 25 eu vou estar em Patos. 25 de maio em Patos. 25 de maio em Patos. A gente acesse nosso Instagram, que a gente vai estar falando de todos os eventos que vão acontecer, as coisas que vão acontecer nos próximos Milancast também, nas lives. E a gente vai estar falando de tudo, de todos os campeonatos que vai estar acontecendo na Paraíba. Quem sabe o estudo do Estrela não vai estar com a gente em Patos, hein? Fazendo um ao vivo. Quem sabe, né? O dono do podcast. Levar o podcast pra lá, né? Então, não esqueçam, galera, sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Deixem um like também no canal aí para ajudar a gente, beleza? E siga a gente também, né? Siga a gente, nosso canal, nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar também aqui embaixo. Vai ser um por semana, né, Guilherme? Rapaz, eu queria um por dia, né? Mas Não, por tá enquanto não doido. tem como não. Vai enricar a estrela. Devagar, pô, não, porque devagar. Tem que soltar conteúdo pra galera devagar. A gente Por vai exemplo, ó, hoje eu queria abrir a caixa de Pandora aqui, falar sobre hormônio. Não. Queria falar sobre hormônio. Pelo amor Não, de Deus. deixa Vocês já seguraram, não quiseram falar. Eu sou desse. Vocês vão que eu vou puxar por lado mais obscuro. Não, deixa pro próximo. Sobre hormônio, a gente já falou sobre montado ali. Quase eu puxava pra hormônio Já, ali, né? Quase já. eu puxava pra protocolo. Pois é. Na próxima vai ficar prometido que 40% do Tu podcast já é sobre, falou do sobre cara protocolo. nacional que vai vir. Foi, soltei. Nacional e internacional. Não, porque ele é internacional. Não, ele é internacional, porque ele morou um tempo fora, não foi? Ixi, deu outra dica, né? Tá dando a dica aí, né? Então vai lá, comenta aqui quem é. Deixa aí, comente aí. Vai. E Já rompeu algum músculo? vamos falar de todos os eventos aí, galera. Não se preocupem. E vocês vão ficar por dentro de tudo, com certeza. Né, Yali? Então é isso aí. Podcast Milancast. Sem mentiras, só verdades, palco e plateia. Tudo que vocês precisam saber no fisiculturismo na Paraíba.